Então tá, o pessoal está concordando, então vamos lá. Vou abrir a prova. Ó, deixa eu explicar uma coisa. Ontem eu mudei a prova que está lá no Classroom, mas foi só por causa dessas questões burocráticas da faculdade, tá? Eu não mudei nada, não alterei nada nos conteúdos da prova, nas questões da prova. Porque a gente teve uma reunião quinta e sexta, por videoconferência, reunião com a coordenação, reunião de professores e tal. Foi estabelecido que a gente, nas provas, deveria colocar a prova no Word lá também para vocês, contendo esse cabeçalho, contendo os critérios de avaliação, tudo bonitinho, assim, separado. Eu tinha só colocado uma parte desses critérios aqui e tal. Aí a coordenação quis que todos os professores colocassem muito bem esclarecidos, assim, esses critérios e tal, e que ficasse nesse padrão de prova da faculdade. Então, se a gente for lá no Classroom, ó, a prova A1 está aqui, ó, tá vendo lá? A prova daqui para baixo, ó, gerente vezes líder, é a mesma prova, não mudou nada. Eu só modifiquei essa parte de cima, né? Eu também fiz o quê? Disponibilizei ela. Cadê? Disponibilizei a prova aqui no Word, aqui no final para vocês, acrescentei ela aqui, ó, e que se você clicar aqui, você vai abrir ela daquele jeito, ó lá. Aí o aluno pode aproveitar esse modelinho aqui, ó, para ele responder por aqui mesmo e enviar aqui pelo Classroom. Parece que tem alguém com o microfone aberto aí, dá uma conferida todo mundo aí. Então, vamos pegar daqui, ó. Critérios de avaliação. Então, o que a gente vai estar avaliando? Clareza e coerência na apresentação da escrita. Escrita e atendimento à norma culta. Eu tinha falado, gente, eu não vou cobrar de vocês aqui normas da ABNT, não. Vocês me mandam a prova, né, dentro de uma boa formatação aí, que ela também não seja toda né, descangalhada também. Que o aluno tenha uma certa preocupação com a formatação, não necessariamente tem que ser aquele padrão de rigor da norma da ABNT, isso aqui não é uma monografia de conclusão de curso e tal, apesar da faculdade cobrar dos alunos, eu, dessa vez agora, exclusivamente nessa prova aqui, eu não estou cobrando não, nem na PS não. A gente já está com uma série de problemas aí que a gente já vem passando com esses coronavírus aí, está um estresse danado. Não vou ficar arrumando mais coisa para o aluno se estressar, não. Se ele fizer a prova, né, como clareza, coerência, ó, correlação da teoria e prática, né, isso aqui que eu vou focar mais, aplicação do conteúdo visto. Eu quero que a resposta sua ali reflita realmente o que a gente falou na sala de aula, né? Para mim, a essa altura do campeonato, diante de tanto problema que a gente já está tendo, para mim não vai adiantar nada o aluno mandar a prova rigorosamente 100% dentro das normas da BNT, se o conteúdo dele ali, da resposta dele, foge o que nós discutimos em sala de aula. Então, a essa altura do campeonato, diante de tanta dificuldade, né, a gente já está dando essas aulas online, que já dificulta um pouquinho, né, o aprendizado, aluno. A gente, quando está lá na sala de aula, lá, com certeza é mais prático de eu passar a matéria. Então, a gente já está tendo um certo dificultador de estar dando a aula assim à distância. Então, pelo menos eu tenho que me certificar de que o aluno entendeu a matéria. Então, o que eu vou priorizar realmente são essas coisas: aplicação do conteúdo visto, domínio do conteúdo. Quero ver se o aluno entendeu aqueles modelos direitinho. Quando eu pergunto alguma coisa aí relacionada à teoria dos traços, quero
ver que o aluno entendeu realmente o conteúdo da teoria dos traços, que aquela teoria ela não é mais aceita, aquele modelo situacional que o aluno entendeu direitinho, tal, aquele modelo. Então, isso aí é que eu vou priorizar. A atividade deverá ser feita individualmente, né? A gente não está tendo como o aluno se reunir, então também, na hora de reunião por videoconferência, nem todo aluno vai ter essa possibilidade de ele fazer entre o grupo dele lá, então é melhor que faça cada um individual, cada um na sua casa, pesquisa na internet aí, né? É para manter aí atender aí essas normas de isolamento aí, que a gente está sendo obrigado a fazer. A atividade deverá ser enviada pelo Classroom até o dia 3/4. Gente, importante, quem não viu, eu tinha também, por conta própria minha, estendido a entrega até dia 17. Porém, a faculdade pediu para a gente seguir o calendário. Então, é isso aí, eu estou atendendo a uma determinação da norma da faculdade, tá? Não foi eu que mudei a regra, eu que estou prejudicando o aluno, não é nada disso, não. Eu tinha colocado até o dia 17 para dar alguns diazinhos a mais aí, diante de toda essa problemática que a gente está com ela aí, mas a faculdade pediu para a gente seguir a norma, que é a manter aquela data do calendário, a gente conseguiu concluir a matéria aí, então não há por que estender, então vamos falar, então tá, eu sou obrigado a obedecer aí, né, a norma da faculdade. Então, alterei aqui, estou pedindo novamente para vocês que a entrega seja feita até o dia 13/4, até as 22 horas. Tanto a prova quanto a APS. A APS também, se eu não me engano, está nesse padrão aqui também. Tá, essa atividade vai valer 8 pontos, os outros 2 serão da APS. Beleza. Depois, se for o caso, eu volto lá na APS. Tá? Então, deixa eu passar para a explicação aqui, eu vou só desligar meu WhatsApp, que ele fica fazendo barulhinho aqui para mim. Vou desligar meu WhatsApp aqui. Ele fica fazendo barulho. Eu acho que algum aluno querendo tirar dúvida aqui, não é o WhatsApp que está pitando. Questão 1. Gerente vezes líder. No site da empresa Meta Consultoria, está o site aqui, ó. Lá na prova que eu disponibilizei lá no Classroom, se você observar, cadê a prova aqui? Ó, todos esses links aqui, eles funcionam, ó. Se você clicar aqui, ó, a unidade de um gerente fez isso. Se você clicar aqui, ele vai te levar lá para o site da Meta Consultoria, ó. Que tem uma matéria falando de gerência, liderança vezes gerência. Entenda as principais características. Da mesma forma, lá o vídeo do Valdez, ó. Se eu clico aqui, vai me mandar para aquele vídeo do Valdez que a gente viu na sala de aula. Todos os links aqui estão funcionando. Tá? Eu estou explicando aqui no Word, e aqui no Word eu tenho condições de aumentar a letra aqui para ficar mais fácil de você acompanhar comigo o que eu estou lendo aqui. Lá, se eu for ficar mostrando lá no Classroom, vai ficar a letra mais pequenininha, dificulta para você. No site da empresa Meta Consultoria, você pode acessar o link que você pode acessar pelo link abaixo. Tem uma matéria chamada Liderança versus Gerência, entre as principais características que diferenciam o líder eficaz de um líder comum, que explica as principais diferenças entre o líder e o gerente. Nos vídeos 1 e 2 do Valdez Ludwig, em sua entrevista no programa Sem Censura, ele fala do gerente como um capataz, que gosta de controlar as pessoas. E que as empresas modernas buscam líderes. Com base no site da Meta Consultoria, nos vídeos do Valdez, e no que foi falado em sala de aula, explique as principais diferenças entre o líder e o gerente, depois faça o paralelo entre os dois, mostrando 10 características de cada que os diferenciam na arte de liderar pessoas. Então, pessoal,
questãozinha tranquila, né? Esse site da Meta Consultoria, ele está falando aí já bastante coisas, ó, sobre a diferença da liderança do líder com o gerente. Ele dá uma pincelada aí no que a gente falou em sala de aula. Os vídeos do Valdez, né? Lembrem-se que nos vídeos do Valdez, eu passei os 2 vídeos na sala de aula e eu acho que uma das coisas que eu mais falei durante todas as aulas, durante até esse momento desse período, uma das coisas que eu mais falei foi das diferenças do líder e do gerente. Sempre eu ressaltei esse vídeo do Valdez aí, nessa parte que ele fala que ainda hoje existem empresas aí que tem esses gerentão capataz, cara que fica lá ferroando funcionário, cobrando. O negócio dele é cobrar dos outros. Delega a tarefa e cobrar, e quer assinar cheque, aqui ponto de cassino, ele quer controlar todo mundo, controlar a folha de ponto, controlar as tarefas dos outros. Né, que isso hoje, né, o próprio Valdez explica lá no vídeo dele que as empresas modernas hoje, ele é um consultor empresarial, né? O Valdez ele está em contato aí, fazendo consultorias em grandes empresas aí, então ele tem muito contato com empresas moderníssimas, e ele estimula a empresa hoje a se modernizar. E até essa visão, né, que a gente está falando aqui, de substituir aqueles antigos gerentões capatazes por líderes modernos. Os líderes modernos, em vez de ele ficar lá controlando, ferroando os outros, ele tem uma visão diferenciada de inspirar as pessoas, de fazer com que as pessoas cumpram o que deve ser feito, né? Cumpram o que deve ser feito motivadamente. Então, o líder ele tem essa capacidade de inspirar as pessoas, de motivar as pessoas a cumprir os objetivos, cumprir as suas tarefas, buscando sempre os objetivos comuns de forma motivada, tá? Então, explicar as principais diferenças é basicamente tá, né, em volta disso aqui que a gente falou aqui. Agora, fazer esse paralelo mostrando 10 características de cada, se eu não me engano, eu mostrei, deixa eu ver se tem aqui ou se foi numa rede social, existe um... Não, aqui não tem, não. Ó, mas essas redes sociais, elas têm muito... Deixa eu ver, eu acho que eu tenho isso numa outra unidade. É só vocês buscarem, se vocês fizerem uma pesquisa, deixa eu ver aqui aonde eu encontro isso. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essas redes sociais, a gente recebe muito, ó, esses memezinhos aqui, ó. A diferença entre o chefe e o líder. Aqui nessa unidade minha, eu não postei ela para vocês ainda. Ó, o líder dirige empregados. O líder treina-os. O chefe depende da autoridade. O líder da boa vontade. O chefe inspira medo. O líder gere entusiasmo. O chefe diz eu. O líder diz nós. O chefe culpabiliza pelas falhas. O líder corrige as falhas. Então, ó, até aqui. Ó, paralelozinho mais ou menos isso aqui. Eu vou mandar vou facilitar a vida de vocês. Vou mandar isso aí para vocês lá no grupo. Separar. Eu achei que isso aqui já estava na unidade 2 e não está, não. Está na unidade 4. 3 ou 4, não sei o que eu falo. É a unidade 3. Eu mostro esse paralelo aqui e explico. Então, aqui, ó, explicando aqui, gente, só para você também aproveitar e entender, uma das coisas que eu gosto muito de falar, ó, aquele gerentão antigo, ele inspira medo. As pessoas têm medo dele. Eu já cansei de ver isso aí. Tem um vídeo também do Mário Sérgio Cortella, que eu vou mandar o vídeo para vocês também, lá no grupo. Bem bacana esse vídeo do Mário Sérgio Cortella. O Mário Sérgio Cortella está falando sobre isso aqui.
ele fala que em um determinado momento da vida dele, ele foi secretário de alguma coisa do estado de São Paulo, secretário de cultura, não sei. Quem era o chefe dele lá era o Paulo Freire. Quem não conhece Paulo Freire é um dos maiores educadores do nosso país. Escreveu livros sobre educação. E o Paulo Freire, ele tinha toda uma forma diferenciada de educar as pessoas, de liderar as pessoas. Então, ele era o, tá vendo? Ele era o chefão lá dentro da Secretaria de Estado, o Paulo Freire. O Mário Sérgio Cortella depois chegou a substituir o Paulo Freire. Quando o Paulo Freire se aposentou e largou, o Mário Sérgio Cortella substituiu ele. Mas o Mário Sérgio Cortella ficou, durante muitos anos, como subordinado lá do Paulo Freire. Vou mandar o vídeo para vocês verem o Cortella falando. Quando o Paulo Freire chamava ele na sala dele para corrigir ele, o Mário Sérgio tinha feito alguma coisa errada, ele sabia que ia estar indo lá na sala do Paulo Freire para ser corrigido, ou seja, para tomar um sabão, né? Só que ele ia feliz, porque ele sabia que não ia ser aquele sabão brabo, aquela coisa. Ele ia ser educado, ele ia ser corrigido, aquilo que eu falo na sala. Ele ia ser corrigido dentro das normas da ética, do respeito ao próximo, que na verdade ele ia ser corrigido através de uma aula. Paulo Freire chamava ele lá para corrigir ele e dava uma aula para ele. Ele fala assim, eu sabia que eu ia sair lá da sala dele melhor do que eu entrei. Saí ainda feliz ainda. Foi lá para ser corrigido dentro da sala do chefe e tomou uma aula. O que ele realmente deveria ser feito. Ele aprendeu, saiu de lá feliz. Então, ele não tinha esse medo. Tá vendo? O líder inspira medo. O chefe inspira medo. O líder gera entusiasmo. O cara, quando era chamado para ir para a sala do chefe, ia feliz, entusiasmado, sabendo que ia aprender. O chefe diz eu, o líder diz nós. Quando eu falo isso na sala de aula, eu até escrevo no quadro, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar. Quando o líder, uma diferença aqui, ó, quando o chefe, ele sempre diz uma coisa, ó, quando a coisa dá certa, ele fala, tá vendo? Ele traz o negócio para ele. O negócio deu certo, aí o chefe antigo, ele fala, tá vendo? Eu tô aqui liderando o pessoal, tô aqui gerenciando o negócio, eu estou à frente do projeto, ele vira para os superiores dele e tenta mostrar para os superiores dele que foi ele, né? Ele é que foi o que deu o resultado, né? Quando a coisa sai mais ou menos, aí ele fala, não, nós precisamos corrigir alguma coisa, aí é nós precisamos corrigir alguma coisa, então... Quando o negócio é uma catástrofe, dá tudo errado, aí ele fala eles. Ah, esse pessoal aqui também, não adianta eu falar com eles. O pessoal não entende o que é para ser feito, esse pessoal aí... Então, ou seja, quando a coisa dá certa, aí deu certo por causa dele. Eu que estou liderando o grupo, eu que estou chefiando as coisas, eu que estou aqui fazendo o pessoal fazer o negócio certo. Quando a coisa sai mais ou menos... Aí, quando nem empatou, aí é nós. Aí, quando o trem dá tudo errado, eles. Então, eu costumo falar, quando a gente ganha, ele fala eu ganhei. Quando empata, nós empatamos. Quando perde, eles que perderam. Então, o chefe tem muito disso. E o líder, ele sempre fala nós. Se deu certo, nós vencemos, nós conquistamos, nós conseguimos. Se empatou, nós empatamos. Vamos ver onde é que nós precisamos melhorar. Poderia ter sido melhor. Quando perde feio, nós perdemos. O líder também se coloca no lugar de todo mundo. Nós perdemos, alguma coisa fizemos de errado. Vamos ver
O líder, de repente, traz o problema até para ele, falando, não, de repente a falha é até minha. Eu não soube levar o pessoal ao sucesso. Eu não soube conduzir o pessoal à vitória. O líder, ele traz a culpa para ele. Tá vendo? O chefe culpabiliza pelas falhas. Bota a culpa em todo mundo quando a coisa dá errado. Ele está sempre querendo arrumar um culpado para o negócio. Nunca o culpado é ele, né? O chefe. Já o líder, olha lá, ele corrige as falhas. Gente, ó, infelizmente a coisa deu errado. Nós não demos resultado. Vamos ver aonde nós erramos e vamos corrigir. O chefe sabe como se faz. O líder mostra como se faz. Olha que bacana. O chefe usa as pessoas. O líder desenvolve pessoas. O chefe, olha, isso aqui é seríssimo. Pois a gente precisa entender isso. O chefe, ó, ele está sempre usando as pessoas. Aí quando dá certo, foi ele, né? O líder, ele se preocupa em desenvolver as pessoas, sempre desenvolvendo. Olha lá, o chefe fica com os créditos. Quando a coisa dá certo, foi ele, né? Ele é quem treinou o pessoal, ele é quem incentivou todo mundo, ele é quem ensinou as pessoas, ele que liderou o grupo para o sucesso. O sucesso foi atingido graças a ele. Vendo? Ele sempre fica com os créditos. O líder dá crédito. Sabe? Ele vira para o superior dele lá e fala, o sucesso se deu graças à nossa equipe. Essa equipe que nós temos é muito boa, entenderam a mensagem que foi passada, arregaçaram a manga, botaram, o time foi para campo e o time chegou ao sucesso. Então, ele dá o crédito para o pessoal, mostra quem realmente fez as coisas certas, quem, né, parabeniza aqueles que geraram o resultado. O chefe sempre ordena, o líder pergunta, o chefe diz, vão, o líder diz, vamos, ele vai junto com a turma. E tem um outro aqui, ó, que isso aqui vocês devem receber de vez em quando aí nessas redes sociais, a gente vê muito, principalmente em LinkedIn, a gente vê muita coisa parecida com isso, ó. O chefe manda, o líder orienta, ó, tá aqui em cima. Aqui tem coisa repetida lá, o chefe diz eu, o líder diz nós. O chefe diz vá, o líder diz vamos. O chefe procura culpado, o líder acompanha. O chefe fiscaliza, o líder confia. Tá vendo? O chefe está sempre fiscalizando, controlando, né? Sempre controlando os outros. O líder, ele delega a função e confia na pessoa. Pois ele tem um mecanismo lá de saber, de acompanhar, para ver se o resultado está dando certo, a coisa, mas ele confia na pessoa, ele não fica lá fiscalizando, controlando os outros. O líder, o chefe, desmoraliza os outros. Quando a coisa dá errado, ele ainda culpa todo mundo e ainda chama as pessoas de incompetentes. Falta pouco chamar os outros de incompetentes, chama às vezes, né? Desmoraliza os outros, bota as pessoas lá embaixo. Eu já vi pessoas chamar subordinados realmente de incompetentes, que não entendem o que é para fazer, que não presta atenção no seu trabalho, desmoraliza todo mundo. O líder, olha que bacana, ele assume a responsabilidade. Sabe, ó, se a coisa deu errado, gente, o líder fala, então, de repente, foi eu que não soube passar a mensagem para o pessoal. Então, tem que rever essa posição minha. Eu não estou sabendo levar o pessoal ao sucesso. Então, eu vou mandar separadamente esses dois slides aqui, ó, e vocês vão conseguir fazer bem esse paralelo aí entre chefe e líder, destacando as diferenças entre os dois. Beleza até aqui, pessoal? Essa primeira está clara? Se alguém tiver alguma dúvida aí, algo que não entendeu bem,
Essa primeira, acho que passamos legal por ela aí. Beleza. Qualquer dúvida aí, pode liberar seu microfone e falar comigo aí. Vamos passar para a próxima. Teorias comportamentais. Então, olha só. Como vimos nos nossos estudos, as teorias comportamentais de liderança buscaram identificar os tipos de comportamentos de maior impacto no aumento da eficácia do desempenho de seus seguidores. Os estudos sobre a liderança comportamental estão voltados para compreender o modo como as pessoas lideram suas equipes, suas técnicas de administração, dentre outras características. Isso aqui é só uma introdução. Então, letra A. Um dos principais estudos sobre o comportamento de liderança foi coordenado por Lewis, que identificou 3 estilos básicos. Pesquise o site a seguir para complementar o que vimos em sala de aula e responda quais são esses 3 estilos, descrevendo quais as características de cada um. Então, ó, nós vimos na unidade 2, nós vimos primeiro a teoria dos traços, que foi uma primeira teoria, que hoje eu falei para vocês que nem é tão mais bem aceita, e depois vieram as teorias comportamentais. As teorias comportamentais são as teorias dos estilos de liderança, a teoria, o contínuo de Likert, e o grid gerencial. Essas 3 teorias aí que formam as teorias comportamentais. Esse primeiro estudo aí, ó, que foi desenvolvido e coordenado por Lewis, nesse primeiro estudo, ele já identificou 3 estilos de liderança: o líder autocrático, o líder democrático e o líder laissez-faire, considerado o liberal. O líder liberal, estilo laissez-faire. Vem do francês, esse termo aí. Então, eu expliquei, né, vastamente isso aqui. Tem 2 vídeos meus explicando. Tem um vídeo que eu gravei aqui em casa, falando sobre essa teoria dos estilos de liderança. Se você depois quiser, eu vou mandar todos esses vídeos novamente para vocês, se quiserem. Mas, ó, eu atualizei o nosso Classroom, e lá no Classroom, lá no mural, ó, se você está meio perdido aí, porque vai se perdendo, né? Lá no mural eu coloquei tudo que eu mandei para vocês, ó. Desde lá, a primeira unidade, estou mostrando para vocês o mural lá do Classroom. A unidade 1, o que é isso aqui? A APS. O que é isso aqui? A unidade 2. Eu mostrei para vocês um exercício referente à unidade 1, está aqui, que a gente fez em sala de aula. A primeira videoaula falando sobre teoria dos estilos dos traços, ó, está aqui, ela, se você clicar aqui, vai levar você para o vídeo, ó. Ó. Teoria dos traços. Teoria dos traços. Aqui, ó, essa que eu estou falando, ó, teoria dos estilos de liderança. Teoria dos estilos de liderança. Se você clicar aqui, olha lá, o vídeo que eu estou explicando essa teoria. Além disso, tem o terceira videoaula, falando do líder orientado para a tarefa. A nossa primeira videoconferência, tá? A nossa primeira videoconferência. E a nossa segunda videoconferência. Lembra que a gente fez uma videoconferência sábado e uma videoconferência na segunda-feira passada para colocar tudo em dia. Então, tem um vídeo separado ali, ó. Tem um vídeo aqui separado, falando sobre a videoaula #2. Teoria dos estilos de liderança. Aqui nesse vídeo, então, eu explico com detalhes, e numa das videoconferências eu também tornei
recapitular, tá? Então, olha lá, um dos primeiros estudos sobre o comportamento de liderança foi coordenado por Lewis, que identificou 3 estilos básicos. Tem esse site ainda também que fala mais um pouquinho, se você quiser pesquisar nesse site aqui, vai. Então, tem o meu material no PowerPoint, ó. Tem o meu material no PowerPoint. Tem esse site aqui da IBC Coaching, fala mais um pouquinho também para complementar. O site de um outro autor, ele sempre fala algumas coisas um pouquinho diferentes, complementando o que a gente viu. Tem a minha videoaula, e ainda tem uma videoconferência minha aí, que eu reexplico esse troço aí. Então, quais são esses 3 estilos? É o autocrático, democrático e liberal. Descreva quais são as características de cada um. Eu não quero simplesmente que você simplesmente copie isso aqui, né? Deu uma explicada. Tem meus vídeos explicando, tem um site aí explicando mais coisas sobre essas 3 lideranças. Tem as minhas explicações aí nos vídeos, aí, que aí eu me prolongo um pouco mais explicando. Então, você vai responder com as suas palavras, né? Descrevendo quais as características de cada um desses líderes. O autocrático, o democrático e o liberal, o laissez-faire. Aí é que pode ter gerado alguma dúvida. A letra B já fala do grid gerencial. Só que eu peço você para fazer uma comparação com aqueles outros 3 estilos, que ele tem a ver. Olha lá, ó. Em 1964, Blake Mountain, pesquisadores da Universidade de Ohio, desenvolveram um programa de treinamento e desenvolvimento gerencial conhecido pelo nome de grid gerencial. Façam uma comparação desse modelo com os estilos identificados na questão anterior. Questão anterior, vocês falaram do líder autocrático, do democrático e do liberal. Vou mostrar, então, para vocês essa teoria do grid. Ó, a teoria do grid é essa aqui, ó. Nessa teoria, os autores, Blake Mountain, eles colocaram num gráfico 2 variáveis. Parte de baixo, né, no eixo X aqui, ó, eles colocaram a ênfase na produção. Eles perceberam, nos estudos deles, eles acompanharam diversos líderes com suas equipes, perceberam que alguns líderes davam mais ênfase na produção. Em alguns momentos, eles davam uma alta ênfase na produção, em alguns momentos, ele dava menos ênfase na produção. Em alguns momentos, os líderes davam, aqui pegando agora o eixo Y, ó, do lado, né, do lado esquerdo aqui da tela. Em alguns momentos, os líderes davam mais ênfase nas pessoas, alta ênfase nas pessoas. Em alguns momentos, dava baixa ênfase nas pessoas. Então, com isso, se você fizer um cruzamento, vão dar 4 quadrantes, e tem um aqui no meio, administração moderada. Então, eles identificaram, num momento, o líder, ele dá menos ênfase na produção e baixa ênfase nas pessoas, que é o líder liberal, ou estilo laissez-faire. Então, tem, ó, tá vendo? Ele está citando aquele exemplo, o modelo anterior do Lewis. O modelo do Lewis era o líder autocrático, democrático e o liberal. Então, esse liberal, ele está aqui, ó. Ele dá baixa ênfase na produção e baixa ênfase nas pessoas, né? Ele também observaram, em algum momento, o líder continua dando baixa ênfase na produção, mas aí ele dá mais ênfase nas pessoas. Dá alta ênfase nas pessoas. Aí é um líder que eles deram um nome. São um nome que eles deram lá, chamaram esse líder de clube de campo. O cara tem uma cuidadosa atenção com as necessidades do relacionamento, uma alta ênfase nas pessoas, mas baixa ênfase na produção. Eu vou explicar depois para vocês melhor como que você deve usar. Eu expliquei isso na videoconferência, mas vou tornar a explicar.
Aí, em algum momento, o líder está dando uma alta ênfase na produção e baixa ênfase nas pessoas. Aqui, então, ó, ele está fazendo uma comparação com aquele líder, daquele estilo, ó, a liderança autoritária. Então, naquele modelo anterior do Lewis, onde nós vimos o líder autoritário, o líder democrático e o líder liberal, aqui está o autoritário, ó. Ele dá alta ênfase na produção e baixa ênfase na pessoa. E, em algum momento, o líder atua como um líder democrático, ou tipo gerência de equipes. Aqui agora, ó, ele dá alta ênfase na produção e alta ênfase nas pessoas, ó. Esse quadrante de cima, né? Esse quadrante de cima aqui, ó, é o resultado. Alta ênfase na produção, alta ênfase nas pessoas, que é o líder democrático. Ao mesmo tempo que ele está priorizando ali a produção, ele também está dando ênfase nas pessoas, cuidando dos funcionários, tá? Então, gente, aqui você está vendo que esse modelo, ele faz relação também àqueles três estilos. Aqui é o líder autocrático, alta ênfase na produção, baixa ênfase nas pessoas. Aqui é o líder democrático, alta ênfase na produção, alta ênfase nas pessoas. E aqui é o líder liberal, baixa ênfase na produção e baixa ênfase nas pessoas. Só para, pessoal, para a gente poder concluir esse assunto também, isso que eu vou falar agora não precisa de você colocar na prova, mas é só para você entender a aplicação disso, que eu falei na última videoconferência nossa, na penúltima das últimas videoconferências. O que você precisa, na verdade, entender bem isso aí, gente, é que não existe um modelo melhor para você aplicar. Então, qual o melhor estilo, então, professor? Eu devo ser mais democrático? Eu devo ser mais autoritário? Ou eu devo ser liberal? O que funciona melhor? Não existe uma única resposta para essa pergunta, né? Você precisa aprender que em determinados momentos da sua vida profissional, quando você está liderando um grupo, em algum momento você é um pouco mais autoritário, dá uma ênfase maior na produção. Em algum momento, você é mais democrático. Você tanto dá ênfase na produção, quanto dá ênfase nas pessoas também. E em algum momento até você pode até ser um pouco mais liberal. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo, né? Você sabe que todas as empresas, elas trabalham com metas, tem projetos para entregar, tem metas anuais. Então, vamos supor, um tipo de um exemplo aqui, que você coordena e lidera um grupo que fica envolvido num projeto que ao longo do ano, eles têm que entregar aqueles projetos deles lá, e eles têm aquelas metas para cumprir. Chegar no final do ano lá, bater todas as metas, cumprir com o que foi planejado ao longo do ano, né? Para encerrar lá o ano, lá dia 10 de dezembro, por exemplo, é o de data limite para entregar lá. Um exemplo, né? O último projeto, 10, 15 de dezembro, lá, data limite para entregar o último projeto. E você, né, você coordena um grupo que toma conta desses projetos aí, que tem suas metas. Então, gente, num determinado momento, ao longo do ano, quando tem um projeto lá, tem que ser entregue lá no dia 31 de julho, tem que entregar aquele projeto, e vocês já estão com o cronograma um pouco atrasado para a entrega daquele projeto lá. Então, aí, de repente, você pode ser um pouco mais autoritário e chamar o grupo mesmo ali pro canto ali e falar, gente, olha só, nós estamos no laço aqui para entregar esse projeto. Dia 31/7 está aí. Se a gente não entregar, nós vamos ter problema com o nosso cliente. Eu quero todo mundo concentrado aqui na sua tarefa. Eu quero todo mundo com a concentração máxima que a gente precisa, mas precisa chegar dia 31, tá com isso finalizado, entregue. Você sabe que se
você não entrega no prazo lá para o seu cliente, você, de repente, cria um problema para a sua empresa. As pessoas hoje, elas são muito exigentes com relação ao cumprimento de prazos. Então, o seu cliente lá, ele não chega lá no dia 31/7, ele não quer nem saber. Alguns ainda são um pouquinho mais benevolentes. Chegou no dia 31/7, você virou para o cliente e falou, olha, infelizmente, a gente teve um pequeno atraso em função desses problemas aí. Aí você dá a sua versão. Se você lembra, a gente teve esse troço de coronavírus, ficou paralisado, nossas atividades atrasaram, então eu queria contar com a sua compreensão de me dar mais 3 dias. Hoje é 31/7, ó, a gente infelizmente não conseguiu finalizar não, mas em 3 dias eu te entrego o projeto finalizado. Tem algumas pessoas que até entendem, não, tudo bem. Eu entendo aí, todo mundo teve problema com esse tal do coronavírus aí, isso atrasou a vida da gente mesmo. Mas você me consegue, então, daqui 3 dias entregar? Não, consigo e tal. Não, então beleza. Tem algumas pessoas que ainda entendem um pouquinho melhor, outras não. Outras chega dia 31/7 lá, você não entregou o projeto, o cara não quer nem saber se teve coronavírus, se teve paralisação, ele não quer saber se teve passeata, se teve manifestação, se foi problema do governo. O cara não quer saber, ué. Você está com esse projeto em mãos lá há muito tempo, desenvolvendo ele. Chegou 31/7, o cara quer o projeto entregue. Se não entregou, ele te arruma problema. Então, você também não pode correr o risco de não entregar o projeto pronto no dia 31/7. Então, se o troço está atrasado, está meio fora do cronograma, você, então, de repente, tem que ter mais pulso de chegar a cobrar do pessoal ali, ser mais autoritário. O pessoal quer esse troço entregue. Eu quero o pessoal aí, quem tiver com a sua parte do projeto atrasada, que bote isso em dia, custe o que custar, que tem que ficar até depois do expediente, mas eu quero esse projeto pronto no dia 31/7. O cliente já me avisou que não aceita atraso. Em algum momento, você vai ser um pouco mais democrático. Está dentro do prazo, está cumprindo bem, a equipe está atendendo bem ao que foi estabelecido. E nós estamos passando por esse momento aí de tanto problema com o coronavírus, a dificuldade que as pessoas estão vivendo. Então, você também dá uma ênfase maior nas pessoas, os problemas das pessoas, né? Bota esse grupo motivado realmente, tal, tá indo. E aí, pessoal, chegou lá no dia 10 ou 15 de dezembro, o grupo entregou todos os projetos nos prazos determinados ao longo do ano, imagina? Você é o líder do grupo, o seu grupo ao longo do ano, todos os projetos foram entregues no prazo aos clientes, bateram todas as metas. Isso é uma maravilha. O grupo se comportou muito bem. Aí chegou lá no final do ano, encerrou. Vocês encerraram o ano. Então, gente, aí nesse momento, o líder, de repente, ele pode até ser um pouco mais liberal. Né? Faz aquela reunião de fim de ano com o seu grupo, parabeniza todo mundo, premia, fez aquelas premiações. Aí não é que quer dizer que pode ir todo mundo para casa, não, mas também não tem necessidade de ficar todo mundo lá trabalhando, você lá ferroando todo mundo, espetando todo mundo. Deixa o grupo um pouco mais à vontade, vai fazer algum outro tipo de atividade com o grupo. É final de ano, né? Como bateram todas as metas. Gente, ó, sexta-feira agora eu faço questão de pagar um almoço para o grupo, a empresa está pagando um almoço, então, sexta-feira, vocês vêm de manhã trabalhar, mas meio-dia nós estamos indo todo mundo para o restaurante tal, fazer um almoço, vai ser uma tarde de confraternização, né? Nós batemos todas as metas e a diretoria nossa quer premiar vocês pagando esse almoço aí, sabe? Então, aí você tira bastante o pé do acelerador, você se torna um pouco mais liberal, que é para ir final de ano, bateram todas as metas. Você pode aproveitar esse período do ano aí, né? Que está finalzinho de ano, Natal, Ano Novo, fazer reuniões com seus grupos, reuniões com o grupo todo, reuniões individuais, para já começar a planejar o próximo ano. Mas aí você está vendo que é uma liderança que você vai estar exercendo nesse período específico, diferente das outras. Tá? Aí, funcionário, você vê que o funcionário está muito cansado pelo estresse que foi o ano todo aí, uma sexta-feira lá, dá um dia de folga para alguns, né? E o momento que você tem com eles ali, para você bater um papo,
já programando para o próximo ano. Então, não tem cobrança, é mostrar as metas já do ano que vem, para quando chegar lá em janeiro, aí você começar a voltar a focar nos projetos. Então, você está vendo que em determinado momento é até bom e saudável que você use um pouco mais dessa administração liberal, liderança liberal. Porque também, ó, você tem uma ideia, eu já tive uma vez numa empresa aí, que nem nesse momento de fim de ano, o cara não queria tirar o pé do acelerador. Era entre Natal e Ano Novo, tinha batido as metas do ano todo, o camarada estava lá me cobrando o resultado, cobrando não sei o quê, tem mais coisa para fazer, cadê aqueles caras? Oh, pelo amor de Deus, velho. Cara, nós trabalhamos um ano inteiro, batemos as metas, fechamos o contrato, tudo que a empresa precisa entregar, tá lá naquela semana entre Natal e Ano Novo, que não tem nada para fazer, o camarada tá cobrando se chegou 5 minutos atrasado. Isso desmotiva a pessoa. Sabe, isso aí é um sabe, fazia mal pra gente, velho. Trabalhamos o ano inteiro, batemos as metas tudo, entregamos os projetos tudo, fechamos os contratos tudo que era preciso entregar. Tá lá, 20 de dezembro, 26 de dezembro, aquela época do ano que é morta. E o camarada tá lá querendo ferroar os outros, cobrando. O cara chegou 5 minutos atrasado, enchendo o saco do funcionário. Ué. Então, não, num momentozinho aí, é até saudável que você seja um pouquinho mais liberal. E aí mostre para o pessoal o que vocês vão ter para o próximo ano. Que quando chegar no ano que vem, é até bom, isso até é saudável. Olha para você ver como é que isso é saudável. E quando entrar no próximo ano, aí você se envolveu de novo com projetos. Novamente, daqui a pouco já começa a ter prazo para entregar novos projetos. E aí você percebe que o funcionário está meio de corpo mole, está meio, né, relapso e tal, papapá. Aí você até pode cobrar dele. Você pode chamar ele no canto e falar, fulano, olha só, eu queria um pouco mais de concentração da sua parte. Né, nós temos prazo, lembre-se que nós temos prazo. Né, o período nosso de descanso já passou. Nós tivemos, você lembra? De 15 de dezembro até 31 de dezembro, aquele final de ano, vocês lembram que a gente fizemos almoço fora? Eu dei folga para você na sexta-feira. Você lembra que a gente passou fazendo treinamentos internos? Nós tivemos uma palestra. Foi um momento nosso de realmente tirar o pé do acelerador. Vocês não foram cobrados, trabalharam bem tranquilos. Eu não fiquei cobrando o horário de chegada de vocês aqui na empresa. Eu vi que muitos de vocês chegaram aí com atraso, saíram. Eu não me preocupei, porque era o momento da gente descontrair. Era fim de ano. Nós tínhamos... Agora nós entramos de novo no eixo. Agora, infelizmente, eu preciso que vocês voltem a dar o resultado. Você está entendendo? Quando você também dá essa certa liberdade no momento certo e tal, depois você pode até cobrar do camarada. Ele teve um momento de descontração. Agora é hora de focar de novo nos projetos. Né? E aí você vai dosando entre essas três. Então, esse modelinho, eu acho ele bem interessante para te dar esse caminho. A próxima questão, pessoal, é a teoria da liderança situacional. Então, também eu vou gastar um tempinho a mais para reexplicar essa teoria. Eu vou pedir a vocês um pequeno intervalo. Não é demorada, no máximo é de 5 a 10 minutinhos, só para eu pegar uma água. Tá? Eu não tomei café, ainda tomei um cafezinho rápido ali. Não vou demorar mais do que 10 minutos, não. Tá? 9h44. Vamos combinar uma coisa? 10 horas em ponto a gente começa. Que aí você também, né? Muitos de vocês devem estar aí em casa aí, vai tomar um cafezinho, vai tomar uma água, vai no banheiro, dá um descansinho. 10 horas em ponto a gente volta para pegar a terceira e última questão da prova e fecha o assunto de hoje. Tá ok, pessoal? Podemos combinar assim? Pessoal, então, vamos dar sequência aqui, então. Para a gente encerrar. A próxima questão fala daquela liderança situacional. Então, ela fala assim, ó. A liderança situacional de Hershey e Blanker, de 1977, é uma teoria contingencial cujo foco está voltado para os seguidores. Segundo essa teoria,
o líder deve se comportar de acordo com as necessidades do grupo, a maturidade dos funcionários e as necessidades de produção. No modelo visto na aula, conforme a unidade 2, existem 4 quadrantes. E1, E2, E3, E4, nos quais os colaboradores de uma equipe se... Opa, aqui está errado, se enquadram. Se enquadram de acordo com a sua maturidade. Também tinha uma vírgula aqui. Segundo essa teoria, vírgula, eu vou acertar lá no texto lá da prova lá. Então existem 4 quadrantes. E1, E2, E3, E4, nos quais os colaboradores de uma equipe se enquadram de acordo com a sua maturidade. Então, eu vou tornar a explicar esse modelo para quem não viu a explicação lá no dia. E aí o cara não viu eu explicando isso aí, deve ficar meio perdido. O que é esse quadrante? E1, E2, E3? Maturidade? Vamos entender. Esse modelinho, esses aí são os 4 quadrantes. Ó. Aqui é o seguinte, aqui é o comportamento do líder. Em algum momento, o líder vai ter um comportamento mais diretivo, dando a direção para o funcionário. Então, comportamento diretivo mais alto, comportamento diretivo mais baixo. E, em algum momento, o líder vai ter um comportamento de apoio mais alto e um comportamento de apoio mais baixo. Então, em algum momento, ele vai estar dando mais direção para o funcionário, em algum momento, ele só está mais apoiando o funcionário. Né? Dá menos direção, mais apoio. Ou mais direção, menos apoio. Então, esse cruzamento aí forma 4 quadrantes. E esse comportamento do líder, ele vai dosar isso aí, quando ele vai ter que ser mais diretivo, quando ele tem que ser mais apoiador, isso é de acordo com a maturidade dos liderados. De acordo com a maturidade dele, com relação ao conhecimento dele, com relação à tarefa que ele está fazendo. Todo funcionário, normalmente, quando ele entra dentro de uma organização, quando ele é contratado, ele entra com um nível de maturidade mais baixo. A não ser que você esteja contratando uma pessoa já altamente graduada, pessoa já tenha 20 e tantos anos de experiência no mercado, você contratou para ser um gerente da sua empresa. Então, ele já tem uma maturidade mais avançada. Estamos falando aqui de pessoas que você está contratando para a sua empresa, que está entrando em cargos mais baixos, aqueles primeiros empregos, pessoas com pouca experiência profissional, elas normalmente entram mais imaturas, com nível de maturidade aqui mais baixo, e normalmente a pessoa ela entra na empresa por esse quadrante aqui, ó. Já a gente vai dar os nomes, deixa eu ver se aqui tem os nomes deles. Já a gente vai dar os nomes deles. Então, olha lá, aqui, ó, quadrante E1. Então, normalmente, a pessoa ela entra na empresa, quando é recém-contratada, ela entra por esse quadrante, que é o quadrante onde ela precisa mais direção. Ela tem, aí você, como líder, vai atuar exercendo um alto grau de direção e baixo grau de apoio. Vai dar, aquele momento em que o funcionário está entrando na empresa, ele precisa de um direcionamento. Professor, pode interromper. Desculpa interromper a aula. Pode interromper. É que seu áudio está muito baixo, eu não estou conseguindo ouvir. O meu está no máximo. As outras pessoas aí estão ouvindo? Eu estou de boa, professor, está tranquilo. Tem mais alguém que não esteja ouvindo bem? Quem que falou aqui que não está ouvindo, hein? Qual o nome da pessoa que falou que não está ouvindo? Porque o problema... Vou escrever aqui, que se ela não está ouvindo... Se ela responde aí. Ah, é a Esther.
Esther, porque você está vendo aí, todo mundo não tem ninguém aí que não esteja ouvindo. Então, de repente, realmente a sua internet, seu computador, alguma coisa. Aqui, ó. Perguntei aí, todo mundo aqui respondeu que está normal, que está ouvindo. Infelizmente, não é nada aqui no meu computador, que de repente poderia ser no meu aqui, eu ia sair e voltar, mas está todo mundo ouvindo bem. Então, infelizmente, eu vou te pedir uma coisa, né? Se você realmente não está ouvindo bem aí, depois eu vou mandar a videoconferência gravada. Que aí, com certeza, você abrindo ela, depois aí você vai ouvir tudo que eu estou falando. Infelizmente, você vai ter que ver de novo a aula. Mas eu não tenho uma solução para dar para você. Está todo mundo ouvindo. O problema é no seu equipamento aí, alguma coisa qualquer no seu... Te aconselho, de repente, a sair da reunião e entrar novamente para ver se, de repente, isso aí corrige. Que é o que pode, de repente, você pode estar fazendo aí para tentar ver se isso se corrige. Gente, se alguém mais quiser interromper a qualquer momento, é só falar. Só liga o microfone aí e interrompe. Então, voltando aqui, ó. Vou lembrar onde eu estava aqui. Naquele momento, então, o comportamento do líder é um comportamento mais diretivo. Ele, né, tem um comportamento mais alto em termos de direção e menos em termos de apoio. Você está dando mais direção para a pessoa. Então, a pessoa que está entrando ali na empresa, aquela fase de experiência, ela precisa muito senso de direção, até que ela... Então, aqui, ó, tá vendo? Então, ela entra com a maturidade baixa, né? Então, a maturidade M1 está relacionada ao quadrante M1. Aí, depois ela já conseguiu um nível maior de maturidade, passa aquele período de experiência, ela precisa também, além da direção, ela precisa de um apoio. Então, aí você entra naquela fase de treinamento com o funcionário, onde você intensifica. Aqui você está dando treinamento também, né? Na direção aqui você está dando treinamento, mas aqui você intensifica treinamentos mais específicos, voltados para a área que o funcionário vai estar trabalhando. Então, um alto grau de direção e você dá muito apoio, está perto dele, apoiando, para tirar dúvidas, para acompanhar a evolução desse treinamento dele, até que o funcionário passa para o quadrante E3, que aí ele já está com uma maturidade, né, já de moderada para alta, ele está com uma maturidade M3, está relacionado ao quadrante E3, onde ele entra na fase de apoio, onde aqui você não precisa mais dar tanta direção para ele, né? Você diminui o seu comportamento diretivo, mas mantém o seu comportamento de apoio. Então, aqui você dá alto grau de apoio e baixo grau de direção. Ou seja, o funcionário já passou pela fase de treinamento, ele já entendeu o que tem que ser feito, então ele já começa a caminhar com as próprias pernas, já entendendo o que tem que ser feito, mas você ainda precisa acompanhá-lo, você ainda precisa dar um apoio para ele, para que você se certifique de que realmente ele chegou no nível de maturidade dele maior. E aí, quando você percebe que ele chegou no nível de maturidade dele maior, que é o quadrante E4, ele está com a maturidade dele no mais alto nível, M4, aí você vai dar baixo grau de apoio e baixo grau de direção. Você vai mais delegar. Ele já entendeu tudo que tem que ser feito, já faz o trabalho dele sozinho, já não precisa mais de você ficar lá nem treinando, nem apoiando ele, nem acompanhando ele. Você simplesmente chega, delega para ele a função, ele vai cumprir lá seu trabalho, vai fazer sua função lá. Você depois, é só uma questão de você ter um mecanismo de controlar, né? Está controlando ali. Fulano, deu certinho, aquela atividade que eu te pedi, está pronta, você conseguiu fazer e tal.
E aí, né, ia ver se ele teve alguma dificuldade ou não e tal, mas é menos comportamento de apoio, menos comportamento de direção, tá? Então, aí você vai ter funcionários espalhados por aqui dentro. Eu vou repetir um exemplo que eu tinha lá na minha empresa. De repente a pessoa não viu nenhum dos vídeos que eu gravei sobre isso, e para depois também não precisar ficar procurando lá nos vídeos anteriores, vou só rapidamente rever um exemplo que eu dei lá da minha empresa, que foi real. Eu trabalhava lá na empresa de Copacabana, onde eu tinha 17 funcionários. Então, eu tinha alguns funcionários que eram recém-contratados, que estavam aqui nesse quadrante, eu não me lembro direito o nome deles, mas então aqueles 2 funcionários, eu tinha que dar direção para eles. Eu tinha já um pessoal que já tinha passado por essa fase, e estavam na fase de treinamento. Então, aqueles funcionários lá, eu sabia, fulano e fulano, eu sabia que eu tinha que intensificar meus treinamentos com ele. Então, alto grau de direção e alto grau de apoio. Era até em quem eu tinha que ter uma atenção maior. E eu tinha lá umas meninas, que eu até citei, que eu lembro direitinho dessa fase lá minha, que era a Luciana e a Renata, que elas já estavam numa fase de moderada para alta de maturidade, que elas já não precisavam mais tanta direção, mas ainda precisavam de apoio. Então, a Luciana e a Renata, elas estavam aqui nesse quadrante, então eu sabia mais ou menos direitinho como é que eu ia lidar com elas, o que eu tinha que passar para elas. E eu tinha dois funcionários que eram os mais velhos de casa meu lá, que era o Leandro e o André, que eles já tinham anos de casa comigo, já sabia tudo que tinha que fazer, já tinha treinado eles de todas as formas, tinha passado todo o meu conhecimento para eles, eles já sabiam o que tinha que fazer, então eu nem precisava mais dar direção e nem ficar apoiando demais, não. Era só delegar lá para eles as funções, e daí um tempinho eu ia lá, Leandro, e aí, negócio do contrato lá, você ligou para o síndico, deu certo? Eu não precisava ficar acompanhando ele lá. Então, isso, gente, eu falei nessa aula minha, só para encerrar aqui, que me facilitava muito minha vida. Eu chegava toda segunda-feira, eu já traçava lá uma estratégia de trabalho minha para a semana toda. Às vezes eu fazia isso para o mês todo já, né? Então, eu traçava a minha estratégia de trabalho da semana. Com aqueles funcionários que eu estava começando, que eu tinha da direção, então eu já passava materiais para eles irem estudando, para eles irem entendendo o processo lá interno da empresa, para eles irem entendendo o nosso trabalho, como é que a gente fazia, lendo os contratos que a gente vendia, lendo os manuais de treinamento nosso lá, tal, dando a direção para eles. E, de vez em quando eu parava, ia lá, dava uma explicada e tal. Aqueles funcionários que já estavam na fase de treinamento, então também eu já tinha minhas estratégias, o que eu ia fazer com eles. Ia dar o treinamento de técnicas de vendas, o treinamento de técnicas por telefone, eu já estabeleci aquela semana que tipo de treinamento eu ia dar para eles, e eu ia intensificar esse treinamento com ele, dando um alto grau de direção e alto grau de apoio. Aquelas 2 meninas, a Luciana e a Renata, eu já não precisava mais ficar fazendo treinamento com elas, então eu já estabelecia para aquela semana o que eu ia passar para elas, aí eu ia dar mais apoio para elas, ligar para saber os contatos que elas estavam fazendo, que ajuda que ela estava precisando, o que ela precisava que eu fizesse para ajudar ela a ela terminar de fechar aqueles contratos que ela estava terminando. E o Leandro mais o André, que eu só delegava, simplesmente eu chegava na segunda-feira, delegava para eles o que eles iam fazer durante aquela semana lá, eu não precisava de ficar lá acompanhando eles, não precisava de ficar lá treinando eles, não precisava de ficar lá apoiando eles, eu delegava as funções para eles lá, e eu cuidar do resto do meu time. No final da semana, eu ia lá atrás do André, do Leandro, só para ver realmente o que aconteceu, o que deu. Eles já sabiam o que tinha que ser feito. Eles já estavam no alto grau de maturidade deles lá. Então, isso funciona mais ou menos assim. E me ajudava bastante esse modelinho. Porque senão, né, gente, pode parecer uma coisinha assim meio boba, mas não é. Porque senão você chega na segunda-feira, se você não tem isso traçadinho dentro da sua cabeça, você gasta energia com coisas erradas. Você está se preocupando com um funcionário que não precisava tanto preocupar com ele.
Aquele que você deveria preocupar mais, você está deixando ele de lado, porque você não tem claro isso aí, quem precisa do quê. Isso não está na sua cabeça estabelecido. Então, você acaba se confundindo, você passa a semana toda trabalhando, fazendo coisas que você poderia estar fazendo mais voltadas para o que realmente você tinha que estar fazendo, o acompanhamento com cada um dos seus funcionários. Isso te ajuda você a enxergar isso melhor. Então, esse aqui é o objetivo desse estudo. Então, aqui no trabalho, na nossa atividade, você é um líder de uma empresa, voltando para o trabalho, e tem 4 funcionários. Você tem o João, né, que já está na empresa há algum tempo, já passou por diversos treinamentos, já sabe o que fazer, mas ainda está um pouco inseguro quanto às suas tarefas e precisa ainda de alguém para lhe ajudar a tomar certas decisões. Você tem a Maria, acabou de entrar na empresa, é uma funcionária com pouca experiência na função, ela ainda está se adaptando à cultura da empresa. Você tem o Paulo, é um jovem rapaz que entrou na empresa há alguns meses, já passou pelos primeiros treinamentos, já entendeu a cultura da empresa, mas ainda precisa de muito treinamento para aprender a sua função. Você tem o Renato, já está na empresa há alguns anos, já passou por todos os treinamentos, sabe o que fazer, tem um perfil muito proativo e até ajuda os colegas nas suas funções. De acordo com esse modelo, né, de acordo com esse quadro acima ali, né, de acordo com a teoria situacional, relacione os nomes dos 4 funcionários com os quadrantes E1, E2, E3, E4, conforme o grau de maturidade de cada um, e estabeleça um pequeno plano de trabalho para você lidar com cada um. Aí você vai simular, né, um tipo de trabalho que você exerce. Você tem esses 4 funcionários, o que você faria? Então, em primeiro lugar, né, o João está em qual quadrante? E1, E2, E3, E4. A Maria está em qual quadrante? E1, E2, E3, E4. O Paulo está em qual quadrante? E1, E2, E3, E4. Voltando para o quadrante, não. O quadrante tem um nome desse aqui, ó. E1, ó. Opa. E1, E2, E3, E4. Né? E o Renato está em qual quadrante? Quadrante é tal. E aí você simula que você é chefe, é líder deles aí, inventa um tipo de trabalho qualquer, estabeleça um pequeno plano de ação para cada um. Como é que você ia trabalhar com eles lá na sua empresa? Eu dei aqui alguns exemplos aqui do meu caso aqui. É você quebrar a cabeça um pouquinho. E aí, então, eu vou avaliar também aí a sua criatividade e tal, ver primeiro a aplicação da teoria, né? Então, o que eu estou falando lá que eu estou avaliando? A aplicação da teoria. Você, por exemplo, aqui relacionar, colocar o João num quadrante errado, descontar ponto. Se você também estiver estabelecendo uma estratégia errada para cada um dos funcionários aqui, funcionário que você, de repente, precisava mais delegar a tarefa para ele, você está colocando ali que você vai estar treinando ele. Eu vou julgar que você entendeu errado a teoria. Então, o objetivo dessa questão, desse trabalho é esse. Voltando lá em cima, como é que eu vou avaliar? Clareza e coerência na apresentação da escrita. Então, eu falei com você que eu não vou cobrar normas da ABNT, mas também, gente, eu vou cobrar que o trabalho esteja estruturadinho, bonitinho, pelo menos dentro de uma formatação aceitável. Né? Um texto bacana. Correlação da teoria e prática. Aplicação do conteúdo visto. Domínio do conteúdo. Então, eu quero saber aplicar a teoria corretamente ali. O João está em qual quadrante? Quadrante tal. Aí eu vou para ele, eu vou estabelecer a estratégia disso e disso e disso. Fulano de tal, eu vou delegar as funções para ele. Fulano de tal, vou aplicar treinamentos disso, disso e disso. Eu quero ver se você está estabelecendo as estratégias corretas para cada um dos funcionários. Tá? E você está me mostrando que realmente entendeu o conceito desse troço aí. Pessoal, basicamente era isso. Não tem nem... igual eu falei, eu não vou ficar fazendo revisões de outros assuntos, porque se a gente fosse fazer uma prova, fosse cobrar o conteúdo todo, aí eu vou fazer uma revisão de tudo. Eu acho que aqui agora é desnecessário ficar perdendo tempo
revendo aqueles conceitos lá anteriores da primeira unidade, lá, assim, a prova não está cobrando. Não é? Aí, para a segunda prova, de repente, a gente faz, depois, um dia lá, uma revisão de tudo, repassa tudo que foi visto. Não precisa esperar até o dia 13, não. Você pode já, quem tiver já em uma... Só vou pedir para você, se por um acaso, ó, importante, hein? Por um acaso, se alguém já tiver mandado a prova, beleza, tem problema não. Quem não mandou ainda, eu vou pedir uma gentileza. Colocar dentro desse padrãozinho novo que eu mandei lá para vocês, ó. Por favor, gente, eu sei que, de repente, vai ser um trabalhinho a mais para você. Mas é só você copiar e colar, é só aproveitar o cabeçalhozinho. Esse material, ó, essa prova nova, ela tá... Deixa eu ver se eu coloquei no mural também. Acho que no mural também tá. Ó, ela tá aqui no mural. Você tá me dando que tô com um problema na internet. Não é possível. Deixa eu ver se é aqui. Peraí. Videoconferência, não. Eu mando ele lá no grupo também. É esse modelinho, porque a coordenação queria que tivesse esse cabeçalho, tivesse dentro do padrão da faculdade, entendeu? Colocar os critérios de avaliação. Então, é só você pegar lá do outro trabalho que você já fez e copiar para dentro desse modelinho. E me manda, por favor, dentro desse modelinho aqui. E já pode mandar, já, não tem problema, não. Pode colocar só as respostas. Não precisa de copiar as perguntas tudo de novo, não. Pode colocar só as respostas, só. Até, de repente, eu acho que até é melhor colocar só as respostas. Imagina o volume de trabalhos que vão estar sendo enviados para dentro desse Classroom aí, né? Não sou dessa área de informática, não, mas eu acho que isso pode, sei lá, imagina, porque quanto maiores os trabalhos, né, mais extensas as provas, mais ocupa espaço. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui ainda. Quem não tiver dúvida nenhuma, tem problema de excluir o material que já mandei e enviar o novo? Acho que não tem, não. Se tiver, pode fazer lá. Mas eu acho, Matheus, não precisa, não. Deixa do jeito que estava lá. Se você quiser refazer de novo, não tem problema, não. Mas eu acho que não dá problema, não. Se der problema, se você depois não conseguir reenviar, eu já vi lá que você mandou. Aí você me manda pelo WhatsApp, dá um jeito. Não tem problema, não. Pessoal, aí quem quiser já pode ir saindo da reunião, se não tiver mais nada. Tá? Eu agradeço a todos. Tenham todos aí uma excelente semana. Eu gravei a videoconferência, depois eu vou só cortar as beiradas dela, né? Esse pedaço que fica sem ninguém falando nada, e mando a videoconferência para vocês, tá bom? Fiquem com Deus aí. Beijo no coração.